quem esteja a ver o vídeo, ah, avance para daqui a 19 minutos para o início da aula propriamente dita. Até lá, estarei a reconstruir a situação que tinha no final da aula passada.
Hum. Hum. Hum.
Bom dia a todos. Questões antes da ordem do dia. Vocês devem ter recebido ontem 2 e-mails meus, ambos sobre assuntos das turmas de problemas de quarta-feira. Assuntos diferentes, no entanto. Sobre a turma de problemas das 14 horas, que normalmente é selecionada por mim, é sobre o problema que eu tive de dar a aula ontem. Fiquei sem caneta de tablet para lecionar a aula, e a aula não foi dada no seu período habitual. Entretanto, produzi um vídeo com o que poderia ter sido a aula e coloquei esse vídeo no sítio habitual, para dar a possibilidade das pessoas de seguirem essa aula imediatamente. No entanto, fico à espera. Se alguém estiver interessado numa aula presencial, num horário adicional extraordinário, para vermos essa matéria. Portanto, nessa aula que está em vídeo, lidei com problemas que não têm solução na ficha. Eventualmente, numa aula presencial, lidarei com outros. Okay? Mas fico à espera que alguém, por exemplo, delegado de curso ou assim, fale comigo sobre o assunto. O outro e-mail tem a ver com o dia 12 de maio, em que nas turmas de problemas
das 9h30 e das 11h, o professor Gonçalves Henriques será substituído por mim. Isso implica que a aula decorrerá num outro endereço de vídeo, que não o que ele utiliza, no meu, de maneira que no dia 12 as pessoas dessas turmas terão que ter cuidado quanto a isso. Okay? Se alguém não recebeu os mails, tenha cuidado com o sítio em que recebe mails segundo o Fênix. Pois bem, passado isto, vamos a variedades. O que está aqui escrito constrói mais ou menos o sítio onde eu ia na discussão no final da aula de ontem. O assunto é o conceito de espaço tangente e de espaço normal a uma variedade num ponto da dita variedade. Portanto, o que fizemos foi imaginar uma variedade k-dimensional em Rn. Para efeitos de coisas mais concretas, como costume, considerem k igual a 2, n igual a 3. Para efeitos de desenho também que eu tenho aqui, é isso que se faz, exatamente. E um ponto na variedade, que eu chamei x índice 0. Uma vizinhança desse ponto, podem imaginar um aberto contendo o x0, que não está no desenho, mas poderia estar. V é descrita por uma representação paramétrica, portanto, de acordo com a definição de variedade. Portanto, há um aberto em RK, uma aplicação R, classe C1, definida nesse aberto com valores em Rn, tal que o seu contradomínio é igual ao V intersetado com U. Okay? O R é de classe C1, a sua derivada é injetiva em todos os pontos do W e tem inversa contínua. Okay? São essas as condições que estão na definição de variedade. Não estive a escrevê-las aqui outra vez porque ocupava de muito espaço. Não é? Neste desenho, tem ali o W, onde está definida a representação paramétrica, um ponto do W que é transformado exatamente no x0 pelo R, que eu chamei T índice 0. Okay? E queremos lidar com o espaço tangente a V no ponto x0. Okay? Que vocês podem imaginar como um plano tangente à superfície, que toca na variedade no ponto x0. Como é que definimos espaço tangente? À custa de fazermos passar pelo ponto x0 caminhos ou trajetórias contidas na variedade e diferenciáveis e calculando a velocidade ou a derivada da parametrização ao passarmos pelo ponto x0. Todos os possíveis vetores que eu obtenho por este procedimento, digo que são vetores tangentes e o seu conjunto é o espaço tangente. Okay? Uma maneira particular de obter vetores tangentes à variedade V no ponto x0 é a seguinte. Consideremos um vetor U, que aqui está representado a vermelho, que é fixo ali no ponto T0 em W. Okay? Esse vetor U define uma reta passando por T0. Parametrizemos um bocadinho dessa reta, fazendo com que para T igual a 0 esteja exatamente é o parâmetro dessa parametrização, que é infeliz. Deixem-me lá mudar isto. Que há T para duas coisas diferentes, não é? Vamos lá ver, chamar lambda. Okay? Portanto, para distinguir do outro T. O outro T é um vetor ainda por cima, não é? Portanto, alfa de lambda é igual a R T0 mais lambda U. T0 mais lambda U é a parametrização da reta que passa por T0. O lambda viverá num aberto contendo a origem. Podemos imaginar que uma vizinhança é epsilon de 0.
Para lambda igual a 0, vocês obtêm o ponto x0, exatamente. O RT0 igual a x0. Todos os alfas de lambda vão parar à variedade V. E posso calcular a derivada destes alfas particulares. Se eu fizer isso, obtenho que alfa' de lambda é igual ao teorema de derivação da função composta, que lá está ele mais uma vez, é igual à derivada de R num ponto T0 mais lambda U, composto com a derivada da parametrização T0 mais lambda U. Mas essa derivada simplesmente vai dar a aplicação linear representada pela matriz coluna U. Ok? Portanto, que eu indico ali simplesmente com aquele U. Se eu particularizar para lambda igual a 0, obtenho alfa' de 0, portanto será um elemento do espaço tangente, que eu vejo que é derivada do R em T0, aplicado ao vetor U. Ora, se vocês tentarem perceber o que é esta conta, vocês têm a matriz jacobiana do R vezes o vetor coluna do U. O resultado vai ser um vetor que é a combinação linear de cada vetor coluna da matriz jacobiana do R, em que os coeficientes da combinação linear são exatamente as coordenadas do U. Okay? Ou seja, mudando para outra página, o alfa' de 0, se eu esmiuçar um bocadinho as contas, vai ser uma soma J de 1 até K, portanto, a soma com tantas parcelas quanto a dimensão da variedade, não é? De derivadas parciais do R em ordem até índice J, calculadas no ponto T0, vezes a Jésima componente do U. Portanto, em que estou a supor que U em coordenadas U1 é o K. Okay? Ora, como este vetor U é um vetor qualquer de RK, nós acabamos de ver é que o espaço tangente, portanto, a nossa conclusão é esta. Portanto, espaço tangente contém todas as combinações lineares dos K vetores dr dtk dtj de T0, J de 1 até K, que, como eu estou a supor que o R está nas condições da definição de variedade, são linearmente independentes. Professor, Sim, essa variedade tem dimensão K. exatamente. E se não fossem linearmente independentes, não tinha, pois não? Não, portanto, eu disse no princípio que aquele R é um dos R's que eu poderia usar na definição de variedade. Ok? Ok, Portanto, se ok, houver obrigado.
Portanto, a derivada do R tem que ser injetiva. Ser injetiva quer dizer que as colunas da matriz jacobiana são linearmente independentes. E as colunas são exatamente estes dr dtj. Okay? Portanto, como estão lá todas as combinações lineares destes K vetores que são linearmente independentes, eu posso dizer isso de uma forma mais sucinta, apelando à vossa álgebra linear. O espaço tangente em x0 a v contém o espaço vetorial de dimensão K gerado pelos dr dtj calculados em T0. Ok? Portanto, gerar um espaço vetorial à custa de K vetores e simplesmente considerar todas as suas combinações lineares. Como não tinha restrição nenhuma no vetor U, acabei de mostrar que posso efetivamente fazer isto. Na aula de ontem eu tinha feito isto fazendo menos as contas, mais palavreado e menos contas. Mas é a mesma coisa. Okay? Agora, portanto, o espaço tangente contém este espaço vetorial. Mas a questão é saber se contém mais alguma coisa. Okay? Nós vamos responder a essa pergunta, que é perfeitamente óbvia. Será que lá está mais alguma coisa? Lidando com a caracterização equivalente de variedade, mas usando representações implícitas. Okay? Portanto, vamos voltar a olhar para a mesma variedade. Portanto, V é a mesma variedade. X0 é o mesmo ponto. Portanto, ao ponto X0 à altura. Só que agora vou pensar na variedade V de outra maneira. Portanto, eu sei que, pela caracterização equivalente de variedade, usando representações implícitas, que há de haver um aberto contente x0, não é o mesmo aberto que há bocado, é outro. Chamemos-lhe U também, mas é outro, em geral. Tal que U interceptado com V, portanto, aquela dá-se a variedade ali perto, pode escrever como o conjunto de nível de uma certa função. Mais precisamente, é o conjunto de todos os x Rn. Acho que para uma certa função f, essa função se anula. X pertences a U interceptado com V, que é U interceptado com V é um subconjunto de Rn. Acho que f de x igual a 0. Sendo f uma função definida em U com valores em Rn menos K. Ok? Classe C1 em U e com df x subjetiva
em U. Ou seja, este F que eu utilizo aqui para o conjunto de nível está nas condições das funções desse tipo que apareciam na caracterização equivalente de variedade usando representações implícitas. Okay? Bom, se eu considerar um caminho alfa de lambda, portanto, tal como tinha feito atrás, alfa definido em menos epsilon, epsilon, com valores em V, tal que alfa de 0 igual a x0. Okay? O alfa linha de 0, definição, é um elemento do espaço tangente. Ponto x0. Ok? No ponto x0. Okay? Bom, mas se o alfa toma valores em V e passa pelo ponto x0, em alguma vizinhança de 0, vocês têm que f de alfa de lambda é 0 para lambda tendente uma vizinhança delta de 0. Não será necessariamente da mesma, pode ser que tenha que apertar um bocadinho, não é? Então, eu estou a pensar aqui num caminho, passa ali um x0. Okay? Portanto, é perfeitamente legítimo escrever isso. Bom, mas então, tanto a f como alfa são diferenciáveis, eu posso usar o teorema de derivação da função composta e derivar esta identidade. O mesmo tipo de coisa que fiz no teorema da função implícita. O que é que eu obtenho? Derivada de f em alfa de lambda, vezes a derivada do alfa, que eu posso simplesmente representar por alfa linha de lambda, tem que ser identicamente 0 para lambda naquela vizinhança. Okay? Em particular, eu obtenho, vou pôr isso noutra folha, portanto, obtenho que df de alfa 0 vezes alfa linha de 0 é 0. Okay? Portanto, reparem que este alfa linha de 0 é um elemento do espaço tangente. Okay? Isto funciona para qualquer caminho que eu possa considerar na definição de espaço tangente. Portanto, para qualquer caminho alfa, na definição de espaço tangente, eu obtenho esta igualdade. Ora bem, o que é que isto quer dizer em termos de matrizes jacobianas? A matriz jacobiana de F, o alfa de 0, posso substituir, alfa de 0 é x0, não é? Posso substituir ali. Sim. Okay? O que é a matriz jacobiana de F em x0? Bom, eu posso escrevê-la em termos de linhas. Se o F tiver funções coordenadas F1 até Fn menos k, okay? A primeira linha é o gradiente de F1 em x0. Continuo por aí fora até chegar ao gradiente de Fn menos k x0. Okay? Fazendo agora o produto
com o alfa' de zero. Portanto, fazer o produto com o alfa' de zero, o que é fazer? Portanto, eu obtenho um vetor nulo. Okay? Portanto, obtenho que o vetor nulo é igual ao produto desta matriz jacobiana pela matriz coluna correspondente ao alfa' de zero. Bom, mas cada coordenada deste zero vai ser então igual. Portanto, se eu escrever coordenada a coordenada, aquele produto matricial, o que é que eu obtenho? Obtenho que zero é igual ao gradiente de F1 ou de FJ, não é? Mesmo acontece a todas, interno a alfa' de zero. Okay? Ou seja, obtive uma relação de ortogonalidade. Os gradientes de cada uma das coordenadas do F, do ponto x0, são ortogonais, de certeza, a qualquer vetor no espaço tangente. Okay? Portanto, os gradientes são ortogonais a qualquer vetor no espaço tangente. Mas como este f está nas condições da caracterização por funções implícitas, eu sei que o df é subjetiva, mas isso quer dizer que todos estes gradientes são linearmente independentes. Portanto, as linhas da matriz jacobiana do f são linearmente independentes. Quantas linhas é que há naquela matriz? N menos K linhas. Ou seja, eu acabo de descobrir N menos K vetores, portanto, são N menos K vetores linearmente independentes. Okay? Reparem que eu já tinha concluído que o espaço tangente continha K vetores linearmente independentes. Os dr, dtj, para uma representação paramétrica nas condições de definição de variedade calculadas no ponto certo. Okay? Mas agora acabo de descobrir que são ortogonais aos vetores do espaço tangente n menos k vetores que são os gradientes de cada uma das funções coordenadas de uma função usada para representação implícita válida perto do ponto x0. Ora bem, contemos qualquer coisa que tem k vetores linearmente independentes e são ortogonais n menos k. Ora bem, a álgebra linear diz-nos uma coisa imediatamente. O espaço tangente, uma situação destas, como temos k de um lado e n menos k do outro, o espaço tangente vai ter exatamente dimensão k. Okay? E vai ser gerado pelos drs, dtjs em T0. Okay? Bom, mas sei isso, sei também o espaço normal. Reparem, obtive que estes gradientes de fj em x0
são ortogonais aos vetores do espaço tangente, ou seja, estão no espaço normal. Bom, como são linearmente independentes, o espaço normal é o complemento ortogonal do espaço tangente, portanto terá a dimensão n-k. Eu tenho exatamente aqui n-k vetores linearmente independentes. Portanto, eu arranjei maneira de arranjar uma base para o espaço normal. Okay? Vamos resumir essas nossas conclusões. Portanto, conclusões. Sobre o espaço tangente e o espaço normal. EV de x0, portanto, o espaço tangente a V no ponto x0 é um espaço vetorial de dimensão k gerado pelas k colunas linearmente independentes da matriz jacobiana de uma representação paramétrica válida no sentido da definição de variedade numa vizinhança de x0. Ok? Espaço normal. O espaço normal, no momento em que eu sei o espaço tangente, o espaço normal é o seu complemento ortogonal. Mas eu também descobri uma maneira alternativa de chegar ao espaço normal e ao espaço tangente. Mas à custa de uma representação implícita. Convém escrevê-la. NV de x0 é um espaço vetorial de dimensão n-k gerado pelas linhas linearmente independentes da matriz jacobiana de uma função usada para definir implicitamente V uma vizinhança de x0. Ok? Portanto, para uma variedade, eu tenho dois métodos para calcular espaço tangente e espaço normal. Ou começo pelo espaço tangente, à custa de uma representação paramétrica válida perto do ponto, ou
começo pelo espaço normal à custa de uma representação implícita perto do ponto. Ok? Obtido um dos espaços, o outro é o seu complemento ortogonal. Exemplo de cálculo de espaço tangente. Okay? Espaço normal. Portanto, exemplo. Consideremos S2 conjuntos x, y, z, R3, tais que x2 mais y2 mais z2 é igual a 1. Okay? Vimos na aula passada, na aula anterior, que S2 pode ser escrito implicitamente por f de x, y, z igual a 0 com f de x, y, z igual a x2 mais y2 mais z2 menos 1. Okay? Qual é a matriz jacobiana do F? Dois x 2y, 2g. Certo? Obrigado. Eu estava em riscos, não consegui fazer o cálculo. Bom, está bem, obrigado. Consideremos um ponto algures na superfície da esfera. 1,00 ou 0,01, são fáceis demais. Consideremos raiz 3 sobre 3, raiz 3 sobre 3, raiz 3 sobre 3. Ok? Portanto, raiz 3 sobre 3, raiz 3 sobre 3, raiz 3 sobre 3, pertence a S2. Qual é o espaço normal S2 naquele ponto? Reparem que a dimensão da variedade é 2, estamos em R3, portanto n menos k é igual a 1. Portanto, o espaço normal será um espaço de dimensão 1. Ok? Bom, isto é uma superfície. O que é ortogonal à superfície? É a direção de uma linha, não é? Pois bem, quanto é que vale aquela linha da matriz jacobiana naquele ponto? 2 raiz 3 sobre 3, 2 raiz 3 sobre 3, 2 raiz 3 sobre 3. Claro está que 2 raiz 3 sobre 3 é um número real diferente de 0, mas eu posso usar um qualquer outro para gerar o espaço normal, não é? Portanto, o espaço normal gerado por esse vetor seria simplesmente o produto de um escalar desse vetor para qualquer valor do escalar. Ou seja, este espaço vai ser simplesmente o conjunto de todos os vetores lambda, 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 com lambda real. Okay? Bom, sabido o espaço normal, o que é o espaço tangente? Bom, descaradamente, é muito fácil, não é? Serão todos os vetores cujo produto interno com um vetor que gera o espaço normal dá 0. Ora bem, um vetor que gera o espaço normal pode ser o vetor 1, 1, 1. Okay? Produto interno com 1, 1, 1 dar 0. Portanto, se eu considerar um vetor genérico, okay? Portanto, com coordenadas alfa, beta, gama, produto interno com 1, 1, 1 dá alfa mais beta mais gama. Portanto, o que eu preciso é que alfa mais beta mais gama seja igual a 0. É exatamente isso, o espaço tangente. Então, é o conjunto de todos os alfas, betas, gamas, R3, tais que alfa mais beta mais gama é igual a 0. Ok?
e tem um espaço tangente. Portanto, passar de uma coisa para a outra é simplesmente álgebra linear. Okay? Claro está que podem se perguntar, e se fosse coordenadas esféricas, que eu usasse com ρ igual a 1 para descrever a superfície da esfera. Então, provavelmente, o que vos dava mais jeito, se querem usar coordenadas esféricas para descrever a esfera, para arranjar o espaço tangente e o espaço normal, é começar pelo espaço tangente e usar o dr dθ e o dr dφ para, num certo ponto, obterem uma base para o espaço tangente e depois obter o espaço normal. Ok? Diga lá, alguém dizer alguma coisa, mas eu continuo. Sim, era eu, senhor. A minha pergunta é se podemos usar a notação da álgebra linear de expansão linear em vez de. Vocês escreviam o quê? Span, chaveta, fecha, chaveta? Não, LR. Mas também pode ser span, O único sim. código LaTeX que o professor percebe logo. Não, ok. Epá, eu sou permissivo no que toca à notação. Eu espero é que vocês sejam coerentes com a notação. Ou seja, não façam coisas, como eu vejo nos testes, de parentes, são opcionais que o professor depois mete. Okay? Portanto, esse tipo de coisas deixa-me perturbado, mas usarem uma notação que alguém da álgebra linear usou, vocês podem usar. Não se preocupem com isso. Bom, Obrigado. Espera. Luís pôs-me aqui um. Espera, estou a alterar. Tem um erro. Não se preocupe. A resposta é fácil. SP. Estava a dizer, eu poderia arranjar uma base para esberar o espaço tangente, sim. E aquilo que você fez pareceu-me perfeitamente lógico, embora de facto pudesse ter lá ter um erro. Ok? Portanto, de facto, e é aquilo que você obtém se fizer as contas da outra maneira que eu sugiro. Vamos agora considerar uma aplicação disto. Espero que vos convença que às vezes as aplicações muito terra a terra estão logo ao lado dos conceitos muito abstratos. Okay? Vamos aplicar estas ideias, espaço tangente e espaço normal, ao problema de extremos condicionados. Okay? Que eu tenho que dizer primeiro que é um problema de extremos condicionados. Problemas de extremos condicionados. O que é isto? Dada uma função. Dada uma função, dizia eu. Dada uma função. Desculpem, mas voltei a ter problemas de caneta. Passaram. Dada uma certa função, não passaram. Dada uma certa função, definida numa variedade, ou num pedaço de uma variedade em Rn, valores em R, com V, uma variedade K dimensional terminar
extremos de f. Ok? Tipicamente é uma coisa destas. Por exemplo, pensem em o seguinte: f definido em S2, valores em R, via f de x, y, z igual a x vezes y vezes z. Determinar o máximo e o mínimo deste f. Ok? Reparem que estou a pensar, vocês estão a pensar na função x vezes y z em todo o R3, estão a pensar mal. Estou a dizer que é a função que eu restringo o domínio a S2. Okay? Escrever este exemplo, uma maneira alternativa era dizer extremos de x vezes y z estritos aos pontos verificando x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 1. Ok? É um problema de extremos condicionais. É relativamente simples, clássico. Ou seja, eu vou ter uma função, quero calcular máximos e mínimos dessa função, mas além disso dou uma condição que vai definir, pelo menos localmente, uma variedade. E restringe-me a esse conjunto. Portanto, há duas funções neste negócio. Okay? Bom, como é que eu lido com isto? Vou pensar da mesma maneira que acabei de pensar para o espaço tangente. Okay? Portanto, tenho uma variedade D. Vamos supor que alguns na variedade V há um ponto x0. O meu problema de caneta de tablet no outro dia é exatamente isto, para quem não sabe. Geralmente isto compõe-se ao fim de pouco tempo. X0 é um ponto extremo de uma função diferenciável, pelo menos, f definida em v, com valores reais, e com v uma variedade k-dimensional em f. Bom, imaginemos um caminho que passa pelo ponto extremo. Okay? Como eu fiz há bocado, vou chamar alfa de lambda. Okay? Portanto, se alfa definido na vizinhança de zero, o valores em v, okay? Verificar alfa de 0 igual a x0, então a função h de lambda igual a f de alfa de lambda okay?
é uma função de variável real que tem um extremo em lambda igual a zero, certo? Porque para lambda igual a zero passamos pelo ponto extremo do f. Portanto, eu estou a supor que isto é um extremo local, não estou a supor que é um extremo local. Portanto, há de haver uma bolinha com um raio suficientemente pequeno centrado no x0, onde a restrição é essa bolinha, etc. Bom, mas se o alfa for diferenciável, com o f diferenciável, esta função auxiliar h também é diferenciável. A galinha de lambda, o que é que será? Será o gradiente de f em alfa de lambda interno alfa linha de lambda. Ok? Como lambda igual a zero é um ponto extremo, h' de zero terá que ser zero. Portanto, zero será o h' de zero, será igual a gradiente de f em alfa de zero, que é o x0, interno alfa linha de zero. Na nossa discussão anterior sobre espaço tangente, este alfa linha de zero é um membro bem comportado do espaço tangente, qualquer. É uma questão de mudar o alfa de lambda por. Portanto, eu acabo de descobrir que o gradiente desta função tem um extremo em x0, é ortogonal a qualquer elemento do espaço tangente. Portanto, agora deviam lançar foguetes, etc. O gradiente de f em x0, como é ortogonal a um elemento do espaço tangente, é um elemento do espaço normal. Professor, Sim? pode voltar ao quadro anterior? Posso. Portanto, aqui, sim. Só um minuto para passar. Você pode fazer screenshots dos quadros. Eu faço, mas Ok. eu prefiro passar porque assim fica mais organizado. Ok, está bem. Como eu tenho tempo, não tem problema. Mas. Eu Tá sei. Faltam 10 segundos. Ok. O que é importante? Pode passar. Ok. Well, voltemos. Portanto, eu acabei de descobrir que o gradiente daquela função que eu estou a maximizar é um elemento do espaço normal. Mas eu sei tudo sobre o espaço normal. Se eu souber uma representação implícita da variedade. Portanto, se V for descrita implicitamente por f de x igual a zero para x numa vizinhança de x0 com f
nas condições da caracterização implícita, ou seja, de classe C1 e com derivada subjetiva, okay? Então, eu conheço todos os elementos do espaço normal, de que aquele gradiente de f tem que ser o mesmo. Como são todos os elementos do espaço normal, são combinações lineares dos gradientes das coordenadas do f. Portanto, o que eu acabo de descobrir é que o gradiente de f em x0, do f minúsculo, quando andava a maximizar, vamos mudar aqui uma letra para não haver confusões, escrita implicitamente por g de x igual a 0, está bem? Já tinha aqui dois f's, um minúsculo e um maiúsculo, isso é sempre uma política. Não é? Portanto, este gradiente de f há de ser representável na base do espaço normal que eu arranjo à custa do g. Como? Será igual a uma combinação linear j de 1 até n menos k, é o número das componentes do g, dos gradientes de g índice j em x0, multiplicados por escalares, okay? Para fazer a combinação linear. Vou chamar esses escalares lambda índice j. Okay? O que eu acabo de descobrir, isto é conhecido por equações de Euler-Lagrange. Okay? E tem um papel análogo para os extremos condicionados ao sistema de estacionariedade que nós tínhamos arranjado para extremos em pontos interiores. Okay? Extremos em pontos interiores, o que nós descobríamos é que o gradiente tinha que ser 0. Certo? Pois bem, para extremos condicionados a uma variedade k-dimensional, nós descobrimos é que o gradiente da função a maximizar tem que poder ser expresso como uma combinação linear dos gradientes das funções coordenadas da função usada para representar implicitamente a variedade. O que é que isto dá num exemplo muito concreto, um probleminha que eu mencionei lá atrás. Okay? Portanto, exemplo, terminar o máximo e o mínimo, já agora, de f de x, y, z igual a x vezes y vezes z, condicionado por g, x, y, z igual a x2 mais y2 mais z2 menos 1 igual a 0. Ok? Portanto, para a anotação até das letras, das funções corresponderem. Ok? Bom. Só uma pergunta. Sim, diga. Aquela equação que o senhor colocou no final, chamou equação Euler-Lagrange, é semelhante aos multiplicadores de Lagrange, ou nem por isso? Exatamente. Chama-se equação obrigado, de Euler-Lagrange e
Os desgraçados daqueles lambda-jotas que eu pus ali são chamados multiplicadores de Lagrange. Este método que vamos usar é popularmente conhecido como método de Euler-Lagrange. Okay? E aquelas constantes como multiplicadores de Lagrange. Portanto, se eu vou à procura de pontos de extremo, como é que eu os procuro? Bom, para já vou procurá-los na superfície da esfera, não é? Tenho que satisfazer a minha restrição. Por outro lado, aqui a esfera é uma variedade de 2. Okay? Portanto, se é uma variedade de 2 em R3, 3 menos 2 igual a 1. Portanto, o número de multiplicadores de Lagrange é 1. Simplesmente, não é? Portanto, eu tenho uma equação escalar. De maneira que eu vou ter que satisfazer gradiente do f, que é o x, y, z. Bom, agora a soma só tem uma parcela. Portanto, vou chamar a única lambda que aparece, lambda, simplesmente, vezes gradiente do g. Ok? Reparem, gradiente f igual a lambda vezes gradiente de g são, de facto, 3 equações. Equações são essas, portanto, eu tenho a restrição, depois, derivadas parciais em ordem a x. Derivando em ordem a x, o x, y, z dá y, z. Terá que ser igual a lambda vezes a derivada em ordem a x do x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos 1, que dá 2x. Depois, algo similar com derivada em ordem y. Vai dar xz igual a lambda vezes 2y. Finalmente, xy terá que ser igual a lambda vezes 2z. Okay? Reparem que temos aqui um sistema de 4 equações envolvendo 4 incógnitas. O x, o y e o z e o lambda. Okay? O que em número de equações e incógnitas soa bem, não é? Bom, agora um outro negócio, completamente separado, é a álgebra necessária para resolver este sistema. Eu não vou fazer isso agora, mas só vou indicar-vos como é que se faz. O truque funciona para este sistema. Se vocês multiplicarem a segunda equação por x, ambos os lados da equação, a terceira equação por y e a quarta equação por z, ficam em todas com x, y, z igual a 2 lambda x quadrado na primeira, 2 lambda y ao quadrado na segunda dessas e 2 lambda z quadrado na outra. Depois de somarem as 3 equações e usarem a primeira condição, vocês descobrem começam a descobrir coisas sobre a solução do sistema. Mas isto é um sistema não linear, de maneira que para resolvê-lo é preciso engenho e arte. Portanto, aquilo que se paga no método Euler-Lagrange é que depois, se queremos fazer as contas à mão, temos que ter cuidado e fazer as coisas cuidadosamente. Vou ser pleonástico, não é? E há um bocadinho de engenho para conseguirmos obter soluções. Claro está que naqueles exercícios sobre o método Euler-Lagrange que vos aparecem em testes de exames de cálculo 2, obviamente são daqueles em que se pode fazer as contas, porque a verdadeira valia do método é um método numérico. Ou informação teórica, para um problema prático descobrir solução algebricamente, isso é uma raridade, é óbvio. Okay? Portanto, ficamos hoje por aqui. Muito bom fim de semana para vocês e vemo-nos outra vez segunda-feira. Tchau, Sr. Até segunda.
Até segunda. Até segunda.